Capítulo 2, 4 bilhetes. Bilhete 1. Caro amigo, recebi sim seu bilhete. Gostei da provocação. Lida a minha primeira carta, você me pergunta se então não haveria nenhum desvio, apreciei as aspas, que impediria que um sujeito se tornasse psicoterapeuta, e acrescenta: poderia um travesti ser psicoterapeuta ou psicanalista? E você iria numa ou num terapeuta travesti? Pois é, eu escolheria um analista em que tivesse confiança. As razões dessa confiança seriam provavelmente imponderáveis e eventualmente irrisórias, desde a recomendação de um amigo até a decoração do consultório, passando por uma contribuição decisiva do terapeuta à última enciclopédia de Bridge, ou por algo que ele ou ela disse ou escreveu em uma matéria de psicanálise. De qualquer forma, quando escolhi meu analista, não lembro de ter pensado o que escolhia um analista heterossexual. Suas fantasias e preferências sexuais não o definiam, eram irrelevantes aos meus olhos. A coisa seria diferente na escolha de um analista travesti? Sim e não. Escolher um ou uma analista travesti teria um significado muito especial para quem compartilha com a cultura dominante a atitude seguinte. Geralmente, pensamos que um sujeito que tenha e assuma uma preferência sexual excêntrica, digamos assim, seja necessariamente um sujeito que só pensa nisso, um tarado, ou seja, um sujeito que se definiria exclusivamente por seu desejo sexual. Essa convicção é sempre fruto de alguma repressão. Funciona assim: se reprimo minhas fantasias, por mínimas que sejam, de experimentar os prazeres que imagino sejam reservados a outro sexo, quem parece viver essas fantasias, o travesti no caso, me aparecerá como símbolo vivente da lubricidade. Claro, trata-se somente da lubricidade que não me autorizo ter, pois de fato, na maioria das vezes, os travestis são mais preocupados em definir sua identidade do que afobados de gozar como míticos hermafroditas. Em suma, se você imagina que qualquer travesti é um ser que conhece os prazeres de ambos os sexos e é afoito por ambos, talvez um travesti não seja para você o terapeuta ideal. A menos que você não queira justamente um terapeuta ou um analista que lhe pareça de imediato como um depositário de um extraordinário saber sobre o sexo. Neste caso, por que não? Por outro lado, se você não caminha com a cultura dominante, ou seja, não transforma uma preferência excêntrica numa tara sexual, um terapeuta ou analista travesti não será, para você, muito diferente de um terapeuta ou analista de terno ou tailleur Armani. Agora, não sei se há analistas ou terapeutas travestis. Portanto, não adianta me pedir o telefone e endereço do consultório. Bilhete 2. Gosto disso. Você é persistente e agora pergunta: e um pedófilo? Poderia ser terapeuta ou analista? Você quer que eu estabeleça um limite, ou seja, que coloque alguma prática ou fantasia sexual no campo de uma anormalidade que tornasse por si só impossível o exercício da psicoterapia ou da análise. Por isso, você recorre a uma preferência sexual que é, além de legal e repulsiva, pois há ótimas razões em nossa cultura para que a infância seja protegida do desejo sexual dos adultos. Mas disso, em princípio, cuida a nossa polícia. Em objeção à ideia de um terapeuta pedófilo existe, mas a objeção à ideia de um terapeuta pedófilo existe, mas é de outra natureza. A fantasia do pedófilo é propor ou impor seus desejos a um sujeito que mal entende o que está sendo feito com ele e com o seu corpo. É uma fantasia de domínio e, sobretudo, de domínio pelo saber. É a história verídica daquele padre americano que pedia sexo oral, explicando a seu coroinha que era uma forma de santa comunhão.
Não é difícil entender que essa fantasia não é compatível com o exercício da psicoterapia ou da análise. Claro, no começo de uma terapia ou análise, o paciente sempre supõe que seu terapeuta saiba muito mais do que ele, sobretudo em matéria de desejo e de sexo. Justamente, espera-se de uma terapia que ela não transforme essa suposição numa dependência crônica. Ora, é exatamente o que acontecerá se o terapeuta se servir da suposição inicial do paciente para realizar a sua própria fantasia sexual, ou seja, se ele propriamente encontrar o seu gozo na suposta supremacia do seu saber. E se o terapeuta for pedófilo, a tentação será grande. Bilhete 3. Desta vez você me pergunta: qual é seu limite? Qual é o paciente que você recusaria e encaminharia a Lures? E será que existem limites, por assim dizer, universais, ou seja, sujeitos que nenhum terapeuta ou analista deveria aceitar? Um grande analista francês, Jacques Lacan, disse uma vez, durante uma supervisão, que a gente não deveria oferecer tratamento aos parricidas, mas não explicou por quê. É sempre possível construir uma teoria geral do parricídio como infâmia inaceitável, mas suspeito que se tratasse de um limite pessoal de Lacan, ou seja, que ele, Lacan, não tinha condição de oferecer análise a um parricida. Por quê? Pois é, se você conhecesse a raiva famélica com a qual os filhos espirituais de Lacan se jogaram em cima de seu cadáver, ainda antes de sua morte, entenderia facilmente, não me eximo da crítica, participei do festim. Talvez nos últimos anos de sua vida, Lacan já sentisse hálitos carniceiros perto de seu pescoço e, com isso, achasse os parricidas pouco simpáticos. E eu? Qual é o meu limite? Há só um que me parece evidente. São aqueles sujeitos que conseguem se autorizar a cometer pequenos ou grandes horrores, participando de aventuras coletivas que os absolvem de antemão. No fim dos anos 70, em Paris, por falar italiano, recebi alguns pedidos de terapia de brigadistas vermelhos que fugiam da justiça italiana, exilando-se na França. Todos viviam uma espécie de divisão. Eram sujeitos atormentados por dúvidas, dívidas e culpas em 1000 aspectos de suas vidas privadas, mas seus atos militantes pertenciam, por assim dizer, a outro mundo, no qual não cabia nenhum questionamento subjetivo, fora, naturalmente, a interrogação: sou ou não sou? Fui ou não fui um bom militante? Por exemplo, um jovem, aflito por pensamentos obsessivos e impotência sexual, não tinha nada para comentar sobre o fato de que, numa manhã de inverno, ele enfiaria 2 balas calibre 45 nos joelhos de um sindicalista da Fiat, bem na hora em que, saindo para o trabalho, o homem se virava para dizer tchau à mulher e à filha. Pernizar, gabinzare, atirar nas pernas, como se dizia na época, e deixar inválido um pai de família, não era, para esse jovem, um ato do qual ele reconhecesse propriamente a autoria. Pernizar era a expressão normal da máquina revolucionária da qual ele era uma engrenagem. Pois bem, consegui oferecer tratamento a somente um desses brigadistas exilados. E foi porque, logo nas primeiras entrevistas, ao expor o passado militante, sua confortável sensação de ter sido apenas um instrumento do brigadismo não resistiu, e ele descobriu com certo horror que o dedo que puxara o gatilho tinha sido o seu. Pode ser que meu limite neste caso decorra de uma antipatia atávica por todos os grupos que nos fornecem a ocasião de agir como instrumentos de uma causa, adormecendo os espectros da consciência. Afinal, desse ponto de vista, os jovens brigadistas não deveriam ser muito diferentes dos fascistas que perseguiram meu pai. Mas talvez meu limite coincida com o limite universal sobre o qual você me questiona.
Talvez um terapeuta ou um analista não tenham nunca o que propor a quem, burocrata, militante ou crente, consegue agir e perpetrar pequenos ou grandes horrores sem que sua subjetividade esteja envolvida. Você já ouviu, não é? Essas eram as ordens. Esta é a regra. Isto é o que manda nossa fé. Bilhete 4. Você pergunta: será que não deveríamos acrescentar entre os traços de caráter esperados num terapeuta uma vontade de mexer com a vida dos outros, de ensiná-los, influenciá-los? Admito sem dificuldade que, no decorrer de uma terapia ou de uma análise, há momentos em que o terapeuta ou analista é levado a apontar um caminho e mesmo a empurrar o paciente na direção que parecia mais certa. Tenho uma vergonha nisso. Aliás, a maior associação de psicoterapeutas dos Estados Unidos, da qual sou membro, chama-se American Counseling Association, conselheiro, que significa conselheiro, não no sentido honorífico, simplesmente alguém que dá conselhos. Será que o terapeuta ou analista não é também, você pergunta, alguém que gosta de aconselhar com os privilégios ilusórios que essa posição comporta uma sensação de relevância, de sabedoria efetiva? Quando eu era moleque, detestava conselhos, como a maioria de meus colegas. Quem oferecia conselhos era chamado pela gente na Itália de cagaceno, ou seja, melhorando a chulice na tradução, defecador de sapiência. Ora, o conselheiro cagaceno é aquele que se prevalece de um saber externo à situação. Sua experiência pretensamente maior, seu elevado senso de moral ou uma reserva de banalidades que ele chama de sabedoria ancestral. Em nome desse saber, o cagaceno quer escolher pela gente. Como se espera que haja o terapeuta ou analista na hora que for preciso empurrar o paciente para frente? A escolha da direção ou do caminho não deve ser decidida por uma norma, nem mesmo por uma sabedoria. Espera-se que o terapeuta ou analista empurre o paciente na direção do seu desejo. Aliás, é por isso que uma terapia leva tempo, porque antes de empurrar, é preciso que esse desejo consiga se manifestar um pouco. Mesmo assim, na hora de empurrar, é difícil para o terapeuta respeitar a direção apontada pelo desejo do paciente. Ou seja, é difícil não achar que o desejo do paciente parece sempre, olha só que coincidência, com o que a gente escolheria se estivesse na mesma encruzilhada. Por isso, é bom que o terapeuta ou analista não tenha uma grande paixão pedagógica. Se ele for cagaceno de caráter, empurrará na direção que lhe parece certa à vista de seus conceitos ou preconceitos. Falando nisso, um episódio recente foi particularmente tragicômico. Uma igreja evangélica quis e tentou se constituir como centro de formação psicanalítica. Nota: aparentemente, apesar dos ataques que ela recebe, a psicanálise ainda deve ser uma denominação interessante. Fora isso, dá calafrios a ideia de terapeutas convencidos de que o Senhor e bom pastor sabe o caminho certo para cada ovelha e o comunicará a seus ministros, de modo que eles possam encaminhar as ditas ovelhas pela via do bem. Em suma, muito mais do que a vontade de ensinar os outros e de mexer com as suas vidas. É importante, como já lhe disse, a aceitação de carinhos da variedade das vidas, com todas as diferenças. Sei que esse carinho se manifestava em mim quando era ainda criança, sobretudo aos sábados, quando eu voltava para casa do cineclube do meu colégio no fim de tarde. Em Milão já era noite. Caminhava devagar, olhando para cima, gostava de ver as janelas iluminadas, a cor das cortinas, o brilho dos lustres, a luz trêmula dos primeiros televisores, branco e preto. No verão, chegavam aos meus ouvidos o tilintar das mesas que estavam sendo postas e das cozinhas, alguns gritos, chamados
e mesmo pequenas brigas, música e vozes do rádio. Eu ficava nostálgico daquelas existências que imaginava ao mesmo tempo parecidas com a minha e diferentes. Senti a pena por todas as vidas que eu não viveria e uma certa alegria, porque pensava que, de todas, no fundo, eu podia reconhecer ao menos o barulho e o cheiro que me eram estranhamente familiares. Mais comum do que o gosto pelas janelas iluminadas, a paixão pela literatura é geralmente sinal do mesmo carinho e da mesma aceitação diante das variedades das vidas. Detalhe: o amor pela literatura pode ser, indiferentemente, o amor pelos autores de cordel ou pelos clássicos, mas é sempre amor por muitos livros. Como dizia Santo Tomás, apenas modificado. Temo o psicoterapeuta de um livro só. Abraço.